En 5, 4, 3, 2, 1. Desde Brasil, ahora comienza Circuito Brasil con Marcelo Rech. Olá, bem-vindos ao Circuito Brasil, essa parceria da TX Plus com o InfoHel, que toda sexta-feira traz uma personalidade do mundo da ciência, tecnologia e inovação. Hoje nós vamos conversar com um expert em identidade visual das empresas. Em 3 minutinhos eu volto com esse bate-papo com o Eric, que vai explicar para a gente como é e qual é a importância da identidade visual, não só para as empresas, mas também para o setor público e para as pessoas em si, beleza? Em 3 minutinhos a gente volta. Estamos de volta hoje, então, para conversar com o Eric Hendrick. Ele é publicitário com MBA digital e redes sociais e há 5 anos atua como designer gráfico. Eric, obrigado por ter aceito o convite. Como eu falei na introdução, né, nós vamos conversar sobre identidade visual nas empresas. Primeiramente, eu queria que você explicasse a importância da identidade visual. Você é um designer gráfico, né? Antes da gente entrar propriamente dito na questão mais virtual da coisa, fala para a gente um pouquinho da importância da identidade visual para as empresas. Olá, Marcelo, boa noite. Quero agradecer o convite, né, primeiramente, estar aqui. A identidade visual, ela é uma composição, na verdade, né? Ela é um conjunto de alguns elementos que são necessários, principalmente para a boa percepção do seu cliente, o público-alvo que você quer atingir, né? Então, ela é uma das etapas necessárias do marketing em si, né? Na atualidade, a gente está, como veio pandemia, né? Tudo precisou se acelerar em questão do meio digital, então algumas pessoas que não trabalhavam a identidade visual teve que correr, né, um pouco contra o tempo, mas a gente pôde perceber que essa busca pela identidade visual, essa presença digital, foi uma corrida contra o tempo, que era algo que muitos profissionais já deviam estar trabalhando há um tempo atrás, né? Então, a importância da identidade visual, ela é você conseguir se posicionar em frente ao mercado e conseguir atingir mais precisamente o seu público-alvo para que você alcance o objetivo, seja ele vendas, seja ele para o seu marketing pessoal, para você trabalhar o seu profissional mesmo, né? Então, é essa composição. A identidade visual é a composição de elementos que faz com que você consiga se posicionar e atingir o seu objetivo. Você diria que aquela frase, né, aquele chavão antigo, né, quem não é visto não é lembrado, hoje no mundo digital ele está tão atual como lá nas antigas, nas décadas passadas, em que a propaganda era no impresso, panfleto sendo distribuído nas praças? Sim, não, exatamente. Eu acho que hoje ainda está muito mais forte, né? Porque a pessoa que não é vista, vamos dizer assim, né, no meio digital, ela não tem uma certa relevância e não gera no consciente das pessoas uma certa autoridade. Então, a importância de ser visto, mesmo para ser lembrado, eu acho que atualmente no meio digital está muito mais forte do que antigamente, né? Antigamente, o ser visto para ser lembrado realmente as campanhas eram feitas em modelos impressos, então a gente trabalhava muito com questão de tiragem, eram altas tiragens, era cartazes, era outdoors, então quanto mais você era visto em outdoors, você tinha uma relevância, e no meio digital não é diferente, ele só mudou o modelo de distribuição, né? Então o custo e o modelo de distribuição ele mudou, né? Se transformou, e as pessoas têm que se adaptar, mas se não é visto, não é lembrado, realmente hoje em dia ele está trazendo um peso muito maior ainda, que é a questão da autoridade. Eric, voltando ali um pouquinho, né, como você mesmo lembrou, né, se fazia muito impresso, né, se calculava muito a campanha pela quantidade, né, pelo tamanho da tiragem que você tinha, né, dos panfletos ou daquilo que você publicava numa revista, num jornal, enfim. Era mais fácil, digamos, naquela época, você selecionar o público
ou é mais fácil hoje? Porque, por exemplo, quem estava distribuindo panfleto numa praça entregava para todo mundo que chegava, porque o objetivo era entregar tudo e ir embora. No mundo digital, essa entrega, né, da identidade visual do produto, ela tem uma diferença em relação aos anos passados? Sim, tem uma diferença muito grande, né? A gente pega, antigamente, quando a gente trabalhava com o modelo impresso, a gente não conseguia mensurar um retorno, né? Então, a gente não sabia se ia vender, se aquela comunicação que eu estava fazendo impressa, sendo ela no outdoor ou num panfleto, ela estava sendo comunicada o meu público-alvo realmente, né? Então a distribuição ela era muito maior, a tiragem era muito maior para eu conseguir atingir o máximo de pessoas possíveis daquele nicho que eu buscava, né? Atualmente não, atualmente a gente consegue direcionar esse modelo de comunicação, apesar que muitas pessoas estão entrando no marketing digital sem conhecimento e estão fazendo muita, que a gente chama na nossa área de panfletagem digital. O que é a panfletagem digital? É quando a pessoa não tem um estudo técnico e estratégico para fazer a sua comunicação, sua distribuição, que a gente usa de forma patrocinada, né? Então, as pessoas gastam dinheiro para fazer uma panfletagem digital, que a gente lembra os tempos antigos, que você fazia uma grande tiragem de panfletos, vamos dizer, e entregava para pessoas que realmente talvez não iriam fechar algum negócio ou realmente realizar uma venda de algum produto. Então, no meio digital, atualmente a gente consegue estreitar mais e conseguir atingir o nosso público-alvo sendo muito mais preciso graças a essa tecnologia, o algoritmo e as plataformas também têm avançado muito, né? Nesse sentido, você diria que existem ferramentas próprias, por exemplo, não só para você criar a identidade visual, mas também para você levar aquela identidade para o público que interessa diretamente, ou seja, otimizar o resultado que se espera? Sim, exatamente, né? A gente trabalha com o marketing como num todo, né? O marketing, ele não é só identidade visual, ele é estratégia também, né? Então, a minha identidade visual, ela tem que saber comunicar com o público que eu quero atingir. Porque não adianta eu ter uma identidade visual que não comunica com a pessoa que eu quero ter a ligação, né? Então, eu preciso ter esse elo de ligação para conseguir encontrar essas pessoas, e as plataformas, elas conseguem me dar isso mais precisamente. Como ela consegue me dar precisamente? Quando eu monto a minha identidade visual, que eu vou comunicar, exemplo, vamos colocar a Nike. Eu quero comunicar com o público jovem que é mais esportista ou é atleta, que tem na faixa de 22 a 33 anos, eu consigo destrinchar isso graças às plataformas. E antigamente a gente não tinha isso, né? Então, hoje em dia, essa comunicação ela consegue ser muito mais precisa na entrega. Eu consigo entregar fielmente para as pessoas que eu desejo, não só em questão de idade, mas como localização, como outras plataformas, né? A gente tem essas plataformas de redes sociais e é muito nítido a gente ver quanto o público do Instagram, exemplo, é mais jovial, o público do Facebook é um pessoal mais antigo, é um pai, é uma mãe, é uma tia, aí já tem o TikTok, que é o pessoal muito mais novo. Então a gente já consegue até fazer essa abordagem de modos diferentes, né? Empresas trabalham em cada plataforma de uma comunicação íntegra, mas diferentes formas de abordagem. E você tocou num ponto que eu queria ver contigo, a questão das empresas, né? Como é que as empresas, como é que você vê assim, a questão cultural das empresas em relação a essa rapidez, essa velocidade da tecnologia, em que as plataformas, todo dia surge alguma coisa nova, né? Há 20, 30 anos, as mudanças eram muito mais lentas, né? Você passava, às vezes, anos fazendo a mesma coisa, da mesma forma. Hoje em dia, se você na semana seguinte repetir o que foi feito na semana passada, você já está ultrapassado, né? Como é que as empresas, assim, em termos culturais, estão se adaptando a essa velocidade da tecnologia? Tudo teve que se adaptar, né? E
é nítido que a área de comunicação, a área de marketing, tanto a área de tecnologia, houve uma expansão, né, e uma valorização no mercado de trabalho com essas pessoas que já tinham e possuíam esse conhecimento, e teve muita migração, né? A gente percebeu muita migração de pessoas. Era um advogado, mas ele foi para a área de TI. Eu tenho alguns amigos, eu sou de Brasília, né? Alguns amigos daqui que fizeram isso, né? Não, eu vou para a área de TI. Então, teve muita essa migração. Eu acredito que as empresas, elas apostaram muito nisso. Apostaram nesses profissionais, porque à medida que a gente vai tendo um avanço da tecnologia, e é lógico que é pouco possível, sim, ser previsto essas formas novas de abordagem, as empresas elas têm que se adaptar. Então, a gente, por exemplo, antigamente a gente tinha um McDonald's que a gente tinha, que era aquele palhaço do McDonald's, né? E a identidade visual era vermelho, amarelo, era mais meio que lanche feliz para pegar as crianças ali pela comida, pela coisa apetitosa. E aí veio um avanço, um conceito cultural de ser as pessoas se alimentarem melhor, porque o índice de obesidade estava muito alto. Então, eles já pegaram essa abordagem, já transformaram um pouco da identidade. Não, vamos tirar o palhaço, vamos mudar um pouco a identidade. Hoje as lojas do McDonald's parecem mais uns cafés, eles já começaram a usar a cor de marrom, tirando um pouco o vermelho. Então eles já foram se adaptando e se moldando de acordo com a cultura. E aí as sobremesas já não eram, sei lá, um sorvete, um sundae, já virou uma maçã picadinha dentro da vasilha. Então, essas adaptações, elas têm que ser feitas, elas têm que ser previstas, eu acredito, assim. É bem perceptível a mudança cultural, só que você não pode perder o timing. E a questão do setor público, né? Porque o setor privado, ele tem seus objetivos muito claros, né? O setor privado, o objetivo o lucro, e ele vai trabalhar em cima disso e tal. O setor público é um pouco diferente, né? Aí já tem mais a questão de envolver a sociedade em campanhas, no trabalho que está sendo feito, na digitalização, né? Se fala muito hoje em dia em governos digitais, né? Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho essa coisa do setor público, porque o nosso inconsciente tende a imaginar o seguinte, quando se fala de setor público, né, do serviço público. É uma máquina muito grande, muito pesada, logo ela é muito burocrática e muito lenta. Mas ela está realmente se digitalizando? Ela está se digitalizando, sim, mas como você falou, é muito burocrática e muito lenta, infelizmente. Mas são devidos cuidados que precisam ser. O setor público ele aborda uma parte muito maior da sociedade que é uma entrega. Então, o setor público ele está se adaptando, sim, para esses meios digitais, porém é muito burocrático mesmo, depende de muitos termos técnicos, de muitas colocações detalhadas. Mas a gente já tem vários setores públicos que já estão fazendo essas mudanças, né? Transformando todas as documentações em digitais, tendo aplicativos, utilizando chatbots para agilizar o processo de comunicação. Então, a entrega da comunicação, eu acho que é a prioridade do setor público. Porque hoje em dia a sociedade quer um serviço digno de informação e de transparência. E agilidade, né, também. E agilidade, a gente precisa resolver o seu problema, né? É um serviço à sociedade. Então, esses meios de comunicação e a tecnologia, ela traz isso para a gente, uma certa agilidade para a gente conseguir transformar o operacional algo que seja mais preciso e que seja mais rápido. Éric, para a gente encerrar, você comentou aí a questão da migração, né, das profissões. Esse foi um dos temas, inclusive, que a gente fez no Circuito Brasil, né, mostrando por que as pessoas estão deixando certas carreiras e migrando para a tecnologia, né? Você
considera que essa é uma tendência com viés de crescimento, ou seja, cada vez mais pessoas vão migrar para a área tecnológica? E aí, fechando, se essa tendência, esse viés de alta, digamos, se mantiver, vai ter trabalho para todo mundo? É uma área que não vai se saturar? Sim, eu acredito que tem dois viés dessa parte, né? A gente tem a questão da migração, né? Vários profissionais migrando para a área de tecnologia, e o avanço da tecnologia auxiliando muitos profissionais dentro da sua própria área sem migrar, porém esse profissional ele vai ter que se atualizar, ele vai ser obrigado a se atualizar para utilizar a tecnologia a favor do seu serviço. Então eu acredito que são dois viés. Eu não acredito que vai tomar o nosso trabalho, mas eu acredito que se o profissional ele não se atualizar e utilizar das ferramentas a favor do seu serviço, ele vai acabar ficando para trás. E aí, onde entra, vamos dizer assim, os jovens, né? Hoje em dia, o jovem já nasce com um smartphone na mão. Então, para a gente que nasceu com Discman, fita cassete, para a gente é diferente. O contato vinil, é diferente. Cara, você sabe o que é vinil? Vinil, eu sei, eu ainda peguei o final, eu sou de 92, eu ainda consegui pegar o finalzinho. 92 então, eu estava sendo pai já, então assim... Pois realmente, eu concordo com você, né? Às vezes a gente vê esse debate, né, em torno da questão do mercado de trabalho, muito concentrada naquele discurso ainda muito sindicalista, né, de ter que preservar, quando na verdade existe um processo que está arrastando todo mundo, é inevitável, é infreável, né? E aí, como você falou, né, Eric, ou a gente se adapta, ou a gente entende essa mudança e traz ela para o nosso lado, ou a gente realmente fica para trás, não é isso? Exatamente. E a gente precisa se atualizar. Um dia a gente estava discutindo aqui, comunicadores, né? Tem um grupo de comunicadores, a gente estava conversando, nossa, mas porque aí veio em alta a questão da inteligência artificial fazendo imagens, né? Boas imagens. E a gente, nossa, e a gente designers, como é que a gente vai ficar nessa situação? Só que a gente tem que compreender que toda ferramenta, ela tem que ser utilizada de uma forma consciente por nós. E quem vai sobressair com isso é quem procura se informar. A pessoa que hoje, exemplo, da nossa área, que é designer, e falar, eu não vou mexer com inteligência artificial, eu acho que é um negócio robotizado demais, eu prefiro fazer a minha arte aqui, porque queira ou não, o designer gráfico, ele carrega ainda isso da arte, da subjetividade, da interpretação. Tem muita gente que ainda é muito rígida a essa adaptação. Então, eu acho isso perigoso. Quando saiu já ChatGPT, eu já quero fuçar, eu já quero ver o que é. Para utilizar essas ferramentas a favor. Porque até para você utilizar uma inteligência artificial, você tem que saber como ordenar ela, né? Então, essa adaptação é precisa, sim. E as pessoas têm que procurar se informar mais a respeito disso para utilizar a favor essas ferramentas. Perfeito. Pessoal, conversei com o Eric Hendrick, esse jovem de 92, né, publicitário, com MBA em digital e redes sociais, e o recado está aí, né? A gente tem que realmente perceber que existe um processo de evolução, ele está aí, não adianta chorar, tem que realmente correr atrás e não para não perder o bonde, né? A ciência e a tecnologia caminham juntos com a inovação e cada vez mais a gente vai ter novidades aí. Eric, muito obrigado por esse bate-papo. Em breve a gente vai se ver novamente aqui no Circuito Brasil. A você que nos acompanhou, muito obrigado também. A gente volta na próxima sexta-feira. Até lá e um grande abraço.